Dalcroze em português, série de leituras de textos originais de Dalcroze traduzidos e publicados no Brasil. Quinto capítulo, O Dançarino e a Música. Texto escrito em 1918. Narração Renata Fernandes. Produção Canal Hope Musical. As manifestações coreográficas têm se multiplicado nos últimos anos em todos os países, e o público parece tomar gosto. Isso nos parece ser um bom augúrio. Antigamente, um bom burguês do interior se sentiria perdido se os seus amigos o apanhassem assistindo em seu vilarejo a um espetáculo de dança. Será que hoje ele começaria a questionar se a dança é, ou pelo menos poderia ser, uma arte tão pura e tão expressiva quanto as outras? Não resta dúvida que o esnobismo, para muitos, é o motivo desse interesse manifesto. O culto esportivo, de alguma forma, também contribui com isso. O hábito de praticarmos a ginástica higiênica acaba por despertar o interesse pela ginástica estética. Infelizmente, para que possa contribuir para o progresso da arte plástica, a ginástica estética precisa se beneficiar de outros tipos de encorajamento, além daqueles que são voluntariamente concedidos nos meios esportivos e mundanos. Em termos coreográficos, dizemos com frequência que a luz vem do norte, pois o interesse do público de espetáculos de balé em Moscou ou São Petersburgo parece que sempre esteve limitado ao mero divertimento visual. A busca de certos dançarinos russos de talento, de tentar imprimir em sua arte uma orientação nova, certamente não foi inspirada no desejo em atender às instâncias desse público. De fato, com toda certeza, trata-se do público mais frívolo, inconstante e ultrapassado que nós já conhecemos. O mais incapaz, seguramente, de considerar a dança como algo além de um frívolo divertimento. Em outros países como Suécia, França, Suíça, Alemanha e Inglaterra, o público possui um entendimento distinto. Ele intui que a dança é um meio superior de expressão, embora seja desagradável para ele não poder e nem saber como justificar a satisfação que ele experimenta diante de suas várias manifestações. Resta apenas se juntar a um grupo qualquer de espectadores nos entreatos ou na saída de um teatro para perceber que todos vivenciam um doloroso mal-estar por não saber se devem amar ou detestar o espetáculo que acabaram de assistir e ceder ou não à sua primeira impressão. A leitura da crítica em seu jornal na manhã seguinte lhes trará algum conforto e assentará em definitivo o seu julgamento. Eles não se dão conta de que a maior parte dos críticos, tão eruditos e tão talentosos artistas em outros domínios, não sabe mais do que eles em matéria de dança. Os jornalistas menos informados sobre a arte do movimento sentem-se autorizados a manifestar sua opinião sobre o assunto. Quanto aos especialistas de teatro e balé, sua percepção se distorce tanto por conta de sua extrema familiaridade com as consagradas rotinas que eles se tornam ainda mais incapazes que os demais de diferenciar os sinceros esforços de renovação de alguns artistas desejosos de expressividade e pureza dos pretensiosos desejos dos buscadores de sucesso imediato. Pois é impossível julgar uma arte sem dispor de certo conhecimento das fases de sua evolução e das leis de sua técnica expressiva. Como poderíamos emitir hoje um julgamento fundamentado sobre a arte coreográfica diante do estado de decadência que ela se encontra e reconhecer os méritos de novas reformas se não pudermos experimentar pessoalmente o desejo dessas reformas e não fizermos algum esforço individual para pesquisar e identificar o porquê de nosso desejo, para estabelecer acima de tudo a natureza e os recursos dessa arte que há 15 anos encontra-se em pleno declínio? Para analisar a pintura e a música, nossos olhos e ouvidos, por mais mal educados que fossem, seriam suficientes para nos oferecer os pontos de comparação necessários a qualquer tentativa séria de um julgamento objetivo. Todavia, para apreciar com plenitude o movimento humano estilizado, é preciso ainda dispor de um sentido especial, o sentido muscular, ideia aperfeiçoada por alguns cientistas e traduzida por sentido sinestésico, estereognosia ou ainda noção espacial, e que o professor Louis Bard, de Genebra, acabou de descrever com muita sagacidade como o sentido de giração.
nem a ginástica usual, nem o esporte, nem as lições de graça ou condicionamento são suficientes para podermos adquirir esse sentido, pois os movimentos ensinados nessas modalidades não estabelecem uma relação direta com as múltiplas nuances de agógica e dinâmica. Por outro lado, nossa apreciação natural das atitudes, linhas e gestos humanos é distorcida por uma educação convencional que restringe toda manifestação corporal espontânea e também por estarmos habituados há muito tempo às rotinas teatrais. A observação das atitudes fixas das esculturas gregas impõe-se a numerosos artistas dançarinos ávidos por uma renovação das formas, e se completa pelas tentativas de reconstrução viva de obras-primas que os olhos do público poderão, doravante, comparar com os originais. Não podemos nos esquecer, todavia, que as figuras esculpidas pelos antigos mestres foram diretamente inspiradas pela complexa arte da orquéstica. Essa arte, conforme Luciano e Platão, consistia em exprimir todas as emoções com o suporte do gesto. O fato de fixar e estilizar momentos supremos da dança e do gesto destrói a continuidade do movimento e interrompe o encadeamento das atitudes. Logo, não é suficiente para o dançarino moderno reproduzir certas atitudes decorativas clássicas que, na orquéstica grega, indicariam simplesmente as pausas, para ressuscitar e ritmar a vida que animava as danças da antiguidade. Também não é suficiente para um público submetido a uma educação racionalista do movimento perceber aquilo que os coreógrafos apresentam a eles, uma série de belos motivos plásticos e graciosas atitudes encadeadas de modo ilógico e artificial. O público exigirá deles outro tipo de emotividade, qualidades de estilo, forma e desenvolvimento de contrastes e nuances requeridas por toda a arte completa e vivaz. Todo público verdadeiramente musicista saberá reconhecer se o virtuose que se apresenta diante de si entregou-se com dedicação à análise da obra por ele interpretada para realizar a ideia e os sentimentos gerais, ou se ele se contentou em estudar, uma depois da outra, de forma isolada, as diversas passagens, sem se preocupar em conduzir o encadeamento de um estremecimento contínuo de vida orgânica. O espectador de uma interpretação plástica deverá, igualmente, exigir do dançarino qualidades gerais de composição e gradações nos desenvolvimentos, e não deverá se contentar com sucessões de efeitos isolados e momentos sem coesão, nos quais, infelizmente, se resume com frequência o trabalho de dançarinos da nova escola. Uma composição coreográfica, de fato, deve ser tão ordenada quanto uma composição musical ou pictórica. Em uma obra, vida e emoção devem ser estilizadas, e cada estilização depende de sua posição e valor, e da proporção dos elementos expressivos, assim como de sua intensidade, pois, durante a concepção de uma plasticidade viva, o executante deverá dominar todos os recursos da técnica corporal e ainda saber utilizá-los com maestria, ou seja, subordinar os efeitos particulares aos efeitos do conjunto, combiná-los ou criar oposições entre eles, ou ainda modificar ou mesmo eliminar certos elementos conforme as leis eternas cujo emprego, espontâneo ou racionalizado, cria o estilo. O significado de um gesto do braço só poderá ser inteiramente determinado conforme sua relação com as atitudes de oposição ou paralelismo da cabeça, do outro braço, das pernas ou do torso, conforme as diversas ações da respiração, conforme as variações de equilíbrio criadas pelo deslocamento do peso corporal, também conforme o tempo de seu deslocamento. Porém, para o espectador desprovido de uma formação, todas essas nuances não existem. O importante para ele é que o braço esteja arredondado de forma graciosa, do mesmo modo que uma audiência desprovida de faculdades auditivas treinadas é incapaz de apreciar as modulações melódicas e harmônicas e as dissonâncias entre os sons, do mesmo modo que um espectador que não tenha recebido uma educação visual considerável não poderá perceber o sentido geral de um gesto e será incapaz de situar sua posição no espaço e ressentir a maior ou menor intensidade muscular. Eu me recordo, nas representações de Isadora Duncan no Châtelet, ter ouvido pessoas reconhecidas pela sua inteligência artística
discutir unicamente as formas corporais e, em particular, os pés despidos da dançarina. Seria o mesmo que analisar em um recital de piano as qualidades do instrumento e não aquelas do intérprete. Diante do espetáculo inteiramente nuançado de certos dançarinos, como os Sakharov, o espectador dirá a si mesmo: mas é sempre a mesma coisa o tempo inteiro. Sem perceber que, na realidade, esses artistas interpretam diante dele todas as escalas de variações em um único gesto. E eles aplaudiriam em outros dançarinos a gestualidade exageradamente adornada e insuficientemente provida de pausas, o que se constitui no principal equívoco de muitos iniciantes plenos de vibração e entusiasmo. E, então, de agora em diante, nossa atenção se concentrará no importante papel representado em uma interpretação plástica pela eliminação de movimentos inúteis, pela instauração de silêncios, pela distribuição dos efeitos expressivos nas regiões circunscritas pelo organismo, pelo contraponto, pelo fraseado, pela polirritmia de movimentos simultâneos ou pela harmonização de movimentos sinergéticos. Outro fator comumente negligenciado em relação à ordenação plástica reside no conhecimento das relações entre os movimentos e deslocamentos corporais e o espaço que os circunda. Aquela dançarina tão aplaudida, cuja lembrança se impõe à nossa memória como um pássaro voando desesperadamente dentro de uma sala pequena até encontrar uma saída, ignorava sem dúvida que um solo de dança deve ser coreografado com o mesmo cuidado em relação às linhas e direções espaciais que as evoluções de um trabalho em grupo, seja um batalhão de soldados ou dançarinas. Conforme o modo de construção de uma dança, o olhar do espectador registra uma impressão de ordem ou desordem, harmonia ou anarquia decorativa. As evoluções não podem ser feitas à mercê do instinto e da inspiração, do mesmo modo que, no contraponto musical, as linhas polirrítmicas não podem, sem correr riscos, seguir um caminho irregular costurado com modulações e ritmos. Não é por acaso, em uma composição musical, que as repetições de temas, como na forma rondó, por exemplo, sejam feitas em determinado tom ou em outro. A necessidade de repetir o refrão reside no modo como o autor realiza a preparação do retorno à tonalidade inicial. E é por isso que, em uma interpretação plástica de um rondó, é fundamental que as atitudes ou movimentos traduzam o tema musical em linguagem corporal e que sejam evocadas no momento da repetição em um ponto determinado no espaço. É importante que o espaço ocupado pelo dançarino seja por ele utilizado com plena consciência e que suas evoluções sejam deliberadamente situadas e não de forma arbitrária, além de estar em concordância com a forma e as proporções da obra interpretada. Esse encadeamento de movimentos e deslocamentos do equilíbrio ou das evoluções estabelece, como fatal consequência, uma resolução, para empregar a linguagem musical, um clímax, no centro ou em um vértice do espaço, sobre uma superfície plana ou sobre um plano inclinado ou graduado. Uma atitude deslocada de um ponto do espaço a outro ganha ou perde em potência expressiva. Conforme sua orientação ou conforme a maior ou menor extensão do percurso desse deslocamento, ela poderá mudar completamente de significado. O arranjo antecipado de linhas tem, na apreciação retrospectiva de uma dança, pela memória visual, um papel cuja importância pouquíssimos dançarinos conseguem perceber. Todavia, até agora, nós analisamos apenas o componente essencialmente plástico do problema, pois é ele que, no final das contas, atinge mais diretamente o público e os críticos, sem contar que ele parece ser a única preocupação dos dançarinos. Parece realmente que certas transposições musicais, às quais nós somos frequentemente expostos por ilustres desconhecidos, deveriam provocar indignação e suscitar protestos de todos os conhecedores de arte. Há momentos em que não deveríamos permanecer em silêncio. Mas a única coisa que escandaliza a maioria dos supostos conhecedores é o lado exterior dessas interpretações. Um dançarino, todavia, não tem o direito de ignorar e desprezar a música que ele escolheu como pretexto às suas evoluções. Existem íntimas relações entre a sonoridade e o gesto, e a dança que se apoia na música
deve inspirar-se em suas emoções tanto quanto, e talvez ainda mais, em suas formas rítmicas exteriores. Um abismo separa os movimentos da orquéstica grega dos movimentos atuais do balé. E, no entanto, é incontestável que a maior parte desses últimos tenha sido, em suas origens, inspirado pelas mais puras tradições clássicas. Mas o espírito que animava essas danças antigas secou. A vida os deixou. Somente algumas atitudes e posturas fundamentais sobreviveram, mas tão limitadas e mecânicas. As diversas posições de braços, por exemplo, as tão numerosas posições simétricas e assimétricas que valorizam os recursos da gesticulação, foram substituídas por uma única posição arredondada que já não possui nenhuma natureza expressiva e nem mimética, mas uma natureza unicamente gímnica. Ocorre o mesmo com as posições das pernas, da cabeça, do torso. Em contrapartida, uma técnica especial foi criada e que desenvolve consideravelmente o papel dos saltos em detrimento do caminhar expressivo, e que substitui as pesquisas do equilíbrio natural através de deslocamentos corporais lentos ou rápidos por sustentações nas pontas. A dança tornou-se salto, e os braços servem somente para manter o equilíbrio. Isso resultou em uma deformação corporal que impede o dançarino familiarizado desde a infância com os procedimentos do balé tradicional de cultivar com fluidez e naturalidade as caminhadas lentas, as dinâmicas diversas dos braços e, de modo geral, as manifestações expressivas mais simples, como aquelas da dança à moda Duncan. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Além disso, há nas evoluções de balé muitos elementos graciosos e pitorescos que nós, às vezes, degustamos com grande prazer. No entanto, esse espetáculo dirige-se unicamente aos olhos. Nós não podemos esperar dele qualquer emoção ou expressão musical. Contudo, a música é o fundamento das danças mais convencionais, e nós teríamos o direito de exigir de seus intérpretes que seus elementos de fraseado, nuance, duração e dinamismo fossem por eles respeitados dentro do possível. O essencial é mergulhar no pensamento musical até o limite de sua mais íntima profundidade, seguindo suas linhas melódicas e seus desenhos rítmicos, não escrupulosamente ao pé da letra, o que seria pedante, mas de tal modo que as sensações visuais do espectador não estejam em total desarmonia com as suas sensações auditivas. A música não deverá ser para os dançarinos um simples incitamento ao jogo de movimentos corporais, mas uma fonte inesgotável de pensamentos e inspirações. Inspiração musical, é claro, e não literal, pois devemos entregar à pantomima os efeitos teatrais da imitação exterior e transmutação dos impulsos musicais naturais em historietas sentimentais. A música deverá despertar no dançarino forças interiores e superiores a toda análise intelectual, e toda busca pelo pitoresco apenas a enfraquece. Ela irá servi-lo na condição de que ele não busque explorá-la com o propósito de exteriorizar elementos unicamente racionais. Quer dizer que oferecer aos dançarinos uma educação musical completa é o suficiente para provocar o renascimento da arte coreográfica? De forma alguma. Trata-se, ao contrário, de oferecer aos dançarinos um conhecimento das íntimas relações estabelecidas entre a música e o movimento corporal, entre os desenvolvimentos de um tema e os sucessivos encadeamentos e transformações das atitudes, entre intensidade sonora e dinamismo muscular, entre o silêncio e a imobilidade, entre o contraponto e o contragestual, entre o fraseado melódico e a respiração, e, para resumir a história, entre o espaço e o tempo. Essa educação não pode ser improvisada. Ela requer uma cultura geral. Nós não a reclamamos para os dançarinos que dançam com o único propósito de divertir os olhos ou os seus músculos, nem para aqueles cuja missão consiste em reavivar as danças populares e nacionais, ou em recuperar as danças de corte de séculos moribundos, ou mesmo as caprichosas evoluções das danças modernas de salão ou cabaré. Porém, ela é necessária a todo dançarino que se arrisque em transpor obras de música pura em movimentos corporais.
Pode ser que exista no teatro uma plasticidade decorativa limitada a desenhar os contornos da arquitetura musical, mas também existe uma plasticidade expressiva cujo papel consiste em extrair da música tudo o que ela contém de aspirações ideais e vida afetiva. Essa plasticidade deverá ser abordada com o mais profundo respeito pela música que a inspira e pelo organismo humano encarregado de interpretá-la. Não podemos nos esquecer que a plasticidade não é imprescindível à música pura, que sempre age com profundidade e cujas emoções raramente são reveladas na superfície. A música é, seguramente, o agente mais potente que existe para revelar ao próprio homem todas as paixões que borbulham nas obscuras profundezas do seu inconsciente. Essas vibrações são suficientes para despertar os sentimentos e depois reparti-los. Essas combinações sonoras e rítmicas criam uma linguagem especial que não precisa ser complementada pelo acréscimo de nenhum outro agente expressivo. Toda frase que emana diretamente de uma alma essencialmente musical basta a si mesma, e toda tentativa de intensificar a expressão através de meios de outra ordem apenas enfraquece o seu brilho e até mesmo a sua potência. Para que desejar completá-la, se ela já é por si mesma completa? E do mesmo modo, toda revelação direta de sentimentos interiores conquistada com o suporte da plasticidade viva pode, se ela se apresentar como emanação espontânea e for naturalmente emotiva, eloquente e clara, dispensar o suporte da linguagem dos sons. Ela não poderia, nesse caso, ser qualificada como música? Pois a arte musical, conforme a definição de Pazmanik, nada mais é do que a revelação da essência íntima do mundo. Assim como a música pode aliar-se à palavra no drama musical ou no lied, ela também pode associar-se à plástica para exprimir, em uma linguagem híbrida, as emoções primordiais. Em ambos os casos, a música deverá restringir-se e se obrigar a reduzir os recursos de sua potência expressiva, a fim de permitir sua afirmação ao elemento com o qual ela se associa, não por sobreposição, mas por colaboração. Quem diz combinação, diz penetração, e na realidade deverá musicalizar somente poemas cujo autor previu um acompanhamento musical. Assim como só poderá plasticizar peças musicais destinadas pelo compositor a serem completadas pelo movimento humano, ou ainda adotando as formas primitivas da dança. É por isso que em um número considerável de peças instrumentais do século XVI e XVII, a rítmica tem uma origem declaradamente corporal. Os mesmos ritmos impregnam a música coral do século XVII. A maior parte das obras corais de Albert, Schein, Hasler, Krieger, etc., constituem-se de verdadeiras partes de dança. É com essa aparência que se apresenta igualmente muitas obras francesas, inglesas e italianas da mesma época. Mais tarde, as corrans, passe-pieds, as allemandes e sarabandes de Bach foram escritas em forma de dança, assim como certas fugas foram construídas a partir de temas populares de dança. Todas as invenções e fugas concebidas em forma de divertissement, sem preocupação com a emoção íntima e com o único objetivo de descrever a perseguição dos sujeitos, pode ser interpretado por agrupamentos alinhados de pessoas fugindo umas das outras. A impressão rítmica engendrada pela rica polifonia não pode, conforme a minha opinião e a opinião de fervorosos especialistas da música de Bach, ser significadamente ampliada. Como seus contrapontos têm frequentemente uma natureza estritamente digital, qualquer interpretação corporal conduziria a desagradáveis desacelerações de andamento. É por isso que ela dificilmente poderá ser interpretada, assim como as obras da época seguinte, Haydn, Mozart, nos seus desenvolvimentos temáticos abstratos, a não ser que seja com uma intenção puramente analítica e pedagógica. O mesmo risco se observa nas transcrições orquestrais realizadas para a dança de obras pianísticas românticas e modernas. Nós nos recordaremos com um sufocante constrangimento a interpretação do Carnaval de Schumann em estilo de pantomima imposta pelo balé russo. Seria bom se os dançarinos solicitassem aos compositores contemporâneos a composição de músicas especialmente escritas para eles.
Que eles nunca se esqueçam de que a colaboração do gesto lhes impõe restrições muito particulares. Essa colaboração também lhes oferece novas e instigantes possibilidades. Será preciso criar músicas voluntariamente não rítmicas que serão completadas por ritmos de natureza corporal. Por outro lado, as harmoniosas atitudes dos dançarinos ocupadas unicamente com a tradução das aparências de certos estados d'alma poderá recorrer aos ritmos musicais para animar os impulsos vitais de sua figuração idealizada. Às vezes, a dança experimentará o lado dionisíaco das revelações artísticas e a música o seu lado apolíneo. Outras vezes, ao contrário, os sons irão traduzir em linguagem sensorial a embriaguez das paixões primordiais, enquanto a dança desenhará no espaço suas formas decorativas. Em um ou em outro caso, haveria a espiritualização da matéria, a exteriorização do espírito, a idealização das aparências e o sentimentalizar das sensações. É sempre perigoso tentar adaptar ao temperamento físico uma música subjetiva de caráter essencialmente humano. A essência íntima de uma obra não se revela inteiramente até que um instrumentista ou um regente de orquestra busque, antes de mais nada, adaptá-la aos seus recursos pessoais de expressão. Ao tornar a obra inteiramente sua, ele irá despi-la de sua emotividade geral. Ele não irá traduzi-la, ele irá transformá-la. Ele a recriará. A inevitável dilatação de um pensamento não deixará de ferir a delicada sensibilidade de todos aqueles que estão familiarizados com ele em sua forma original. Em toda a associação músico-plástica, nenhum dos agentes expressivos deverá buscar fundir-se inteiramente com o outro. Ambos deverão tentar se valorizar com reciprocidade. Para se alcançar esse resultado, não basta que o dançarino seja completamente iniciado nos saberes musicais. É preciso que o compositor não ignore nenhuma das possibilidades de realização expressiva do organismo humano. Um músico não arriscaria escrever um concerto para violino sem conhecer os recursos desse instrumento. Como poderíamos aceitar que ele não demonstre qualquer hesitação ao compor uma obra de balé para um instrumento tão complexo como o corpo humano e tampouco busque se familiarizar com seus recursos de interpretação? Se ele os conhece, não se contentará em fazer a notação musical de seus ritmos e deixar que o maître de balé se encarregue de imitá-los para seus dançarinos. Ele irá escrever uma partitura na qual a mímica, a gesticulação, os movimentos e atitudes dos dançarinos serão escrupulosamente registradas como as partes dos instrumentos de arco, sopro ou percussão de uma sinfonia. Ao invés de sempre conduzir paralelamente os movimentos sonoros e os plásticos, é recomendável suscitar os movimentos contrastantes, seja em relação à métrica e à rítmica, seja em relação às melodias e harmonias. Eu percebo, por exemplo, que as músicas escritas em compasso binário responderão, como acontece na música oriental, motivos plasticamente mensurados de modo ternário. Que as acentuações rítmicas de certas frases sonoras serão opostas a acentuações corporais distintas dentro das mesmas frases. Que a melodia musical se apoie sobre uma harmonia de movimentos plásticos de diversos membros, conjuntamente ou de vários indivíduos agrupados, e que, ao contrário da sucessão de movimentos corporais monorrítmicos, ela seja acompanhada por harmonias sonoras. É possível, seguramente, criar um sistema harmônico de gestos agrupados em acordes que indicará suas resoluções fatais como aglomerações sonoras. Os efeitos de antagonismo e consonância, de contraste e fusão, criados pela combinação da sinfonia orquestral e da polirritmia corporal, serão tão ricos de variadas combinações que a plasticidade viva irá requerer, antes de mais nada, o concurso de agrupamentos humanos. É preciso que o dançarino possua um gênio muito particular para dançar sozinho diversas músicas durante um sarau inteiro sem produzir um sentimento de monotonia. Muitos dançarinos solistas durante um sarau nos dizem com seus corpos uma série de pequenas histórias com personagens variados, sem pensar em variar seus recursos expressivos.
A variedade dos jogos de fisionomia não é suficiente para assegurar os jogos do corpo inteiro. De todos os instrumentos de música, não existe nenhum, com exceção da polifonia do piano, que possa ser ouvido excluindo-se todos os outros durante 2 horas de música, sem aborrecer o público. Não ocorre o mesmo com o dançarino solista? Ao passo que, ao contrário, o encontro de vários dançarinos permite tantas possibilidades de variação dos efeitos expressivos quanto o jogo estabelecido entre os diversos instrumentos. As associações de timbres apresentam combinações análogas àquelas que podem ser produzidas pelos diversos agrupamentos de massas humanas. Nos restará indicar em quais condições poderia ser criada, em oposição à música pura, uma música especialmente adaptada ao gesto e que não será a música de pantomima, uma música despida de todo o desenvolvimento escolástico, ordenado arquitetonicamente com muita simplicidade, deixando, com o preço de constantes sacrifícios, um grande espaço para a colaboração dos movimentos humanos. Seu papel consistirá em inspirar o corpo e animá-lo, sempre permitindo a si mesma ser por ele inspirada e animada, e ser, simultaneamente, sua mestra e serva, a identificar-se com ele, preservando sua personalidade. Sem dúvida uma tarefa difícil e complexa, mas que seguramente será realizada no dia em que o dançarino, transformado em um musicista, merecerá que o compositor renuncie por ele aos procedimentos da música pitoresca e se engaje com ele nos caminhos de uma arte mais humana e vivaz. Um novo estilo está sendo concebido, fabricado a partir da colaboração de 2 artes igualmente expressivas e com a participação de um público que, graças à educação, será capaz de se solidarizar com o artista e provar diante da obra de arte um sentimento de responsabilidade. Chegou o momento, como diria Adolf Apia, de revelarmos a dignidade de nossos instintos dramáticos, pois a ficção vivaz é a porta triunfal que nos oportuniza o acesso a todas as outras artes. Somente ela poderá nos conferir novamente alguma dignidade diante da obra de arte e nos conduzir na direção da conquista do estilo. A arte transfiguradora, aquela que pelo ritmo une nosso organismo à indubitável expressão de nossa alma, parece oferecer-nos a libertação. Portanto, não é ela que se perdeu, mas sua sombra. A música, ao contrário, está muito perto de nós. Não resistamos a ela. Entreguemo-la à expressão ardente de nossa vida interior. Cedamos às suas novas solicitações. Entreguemo-la sem reserva o ritmo dos nossos corpos, que ela deseja transfigurar e imergir no espaço estético de sombras e luz, de formas e coloridos, ordenados e vivificados pelo seu sopro criador.